Por que Deus teve que encarnar 2 vezes para realizar a obra de salvar a humanidade? Na Era da Graça, Deus encarnou como Senhor Jesus e foi crucificado para servir como oferenda pelo pecado, redimindo o homem de sua pecaminosidade. Sim. Todos nós entendemos isso. Mas quanto ao retorno do Senhor Jesus nos últimos dias, por que ele encarnou como Filho do Homem para aparecer e trabalhar? Muitos não conseguem entender isso. É verdade. Não entendemos isso. Se Deus Todo-Poderoso não tivesse explicado esse aspecto da verdade e revelado este mistério, ninguém teria conseguido entender esta verdade. Exato. Deus seja louvado, irmão. Amém. Deus seja louvado. Graças a Deus. Meus irmãos, ganhamos muito por ouvir a comunhão de vocês esses dias. Sim. Começamos a entender um pouco mais do mistério da verdade da encarnação. É a primeira vez que ouvimos isso em todos esses anos de fé. Sim. Sim, nunca ouvimos tal pregação antes. Porém, eu ainda tenho uma pergunta para vocês. Qual é a sua pergunta? Pode falar. Na Era da Graça, Deus encarnou para se tornar a oferenda e assumir o fardo do pecado do homem. Isso faz sentido. Exato. O Senhor Jesus foi concebido pelo Espírito Santo como Filho do Homem para redimir a humanidade em seu corpo sem pecado. Assim, Satanás foi humilhado. Sim. Nos últimos dias, Deus encarnou como Filho do Homem novamente, para realizar a obra de julgamento. Nós vimos que isso trata-se de um fato. Sim, é verdade. É um fato. Você tem toda a Quero razão. perguntar uma coisa. As 2 encarnações de Deus são um pouco diferentes. A primeira foi na Judéia. E a segunda é na China. Por que Deus teve que encarnar 2 vezes para realizar a obra de salvar a humanidade? Qual é o verdadeiro significado das 2 encarnações de Deus? Ainda temos que entender esse aspecto da verdade. Por favor, comunguem conosco. Certo. Sim, irmãos, falem um pouco mais Por disso. favor, comunguem conosco. Tudo bem. Vocês dizem que Deus encarnou novamente nos últimos dias como Filho do Homem para realizar a obra do julgamento. Pois eu digo que é impossível. Exatamente. Todos os crentes sabem que quando o Senhor Jesus foi crucificado, ele disse: está consumado. Não é isso? Isso prova que a obra de salvar a humanidade levada a cabo pela encarnação de Deus já foi concluída. Tem razão. Vocês dizem que o Senhor veio e encarnou novamente como Filho do Homem? Como é possível? Impossível. Exato. O Senhor Jesus encarnou para realizar a obra de redenção. Todos sabemos disso, não é? Claro que sabemos. Então, por que o Senhor Jesus veio novamente pela encarnação? Se fosse apenas para arrebatar seus crentes para o reino dos céus, seria realmente necessário encarnar? Não, não é necessário. Certo. Nós ainda não entendemos essa questão. Por favor, comunguem conosco. Certo. Vocês acabaram de perguntar por que Deus encarnaria 2 vezes para realizar a obra de salvar a humanidade. Uma coisa precisa ficar clara. Com relação à salvação da humanidade, as 2 encarnações de Deus têm um significado profundo. Sim. Porque a obra da salvação não importa se estamos falando da redenção ou do julgamento, e da purificação dos últimos dias não pode ser realizada pelo homem. Ele requer que o próprio Deus encarne e realize a obra. Na Era da Graça, Deus encarnou como Senhor Jesus. Isto é, o Espírito de Deus vestiu-se de uma carne santa e sem pecado, e foi crucificado para servir como oferenda pelo pecado, redimindo o homem de sua pecaminosidade. Sim. Todos nós entendemos isso. Sim. Mas quanto ao retorno do Senhor Jesus nos últimos dias, por que ele encarnou como Filho do Homem para aparecer e trabalhar? Muitos não conseguem entender isso. É verdade. Não entendemos isso. Se Deus Todo-Poderoso não tivesse explicado esse aspecto da verdade e revelado este mistério, ninguém teria conseguido entender esta verdade. Exato. Bom, vamos ver exatamente o que disse Deus Todo-Poderoso. Vamos para a página 1008. Deus Todo-Poderoso diz: a primeira encarnação foi para redimir o homem do pecado, através da carne de Jesus, isto é, ele
salvou o homem da cruz. Mas o caráter satânico corrupto ainda permaneceu dentro do homem. A segunda encarnação não deve mais servir como oferta pelo pecado, mas salvar totalmente aqueles que foram redimidos do pecado. Isso é feito para que aqueles que são perdoados possam ser libertos de seus pecados e se tornar completamente limpos e alcançar uma mudança no caráter, libertando-se desse modo da influência das trevas de Satanás e retornando para diante do trono de Deus. Só assim o homem pode ser plenamente santificado. Deus começou a obra da salvação na era da graça, depois que a era da lei chegou ao fim. Não será até os últimos dias, após Deus purificar totalmente a humanidade, fazendo a obra de julgamento e castigo do homem por rebeldia, que Deus concluirá sua obra de salvação e entrará em descanso. Portanto, nos 3 estágios da obra, somente 2 vezes Deus se tornou carne para realizar Ele mesmo sua obra entre os homens. Isso porque apenas um dos 3 estágios da obra é conduzir o homem em suas vidas, enquanto os outros 2 são a obra da salvação. Somente se Deus se tornar carne, Ele pode viver ao lado do homem, experimentar o sofrimento do mundo e viver numa carne comum. Só assim Ele pode suprir os homens de sua criação com a palavra prática de que eles precisam. O homem recebe a salvação completa de Deus por causa do Deus encarnado, não diretamente por suas orações para o céu. Pois o homem é carnal. O homem é incapaz de ver o Espírito de Deus e muito menos capaz de se aproximar dele. Tudo aquilo com o qual o homem pode se associar é com carne encarnada de Deus. Somente através dele pode o homem entender todas as palavras e todas as verdades e receber a salvação completa. Amém. A encarnação de Deus nos últimos dias é realmente importante. Vamos ler outra passagem. Quando Jesus estava fazendo sua obra, o conhecimento do homem sobre ele ainda era vago e obscuro. O homem sempre acreditou que ele era filho de Davi e o proclamou um grande profeta e o benevolente Senhor que redimiu os pecados do homem. Alguns baseados na fé foram curados só por tocar a borda de suas vestes. O cego podia enxergar e até mesmo os mortos podiam ser trazidos de volta à vida. No entanto, o homem não podia descobrir o caráter satânico profundamente corrupto e enraizado dentro dele. E nem o homem sabia como eliminá-la. Portanto, depois da conclusão desse estágio, ainda há a obra de julgamento e castigo. Esse estágio torna o homem puro através da palavra, de modo a dar ao homem um caminho para seguir. Esse estágio não seria frutífero ou significativo se continuasse com a expulsão de demônios, pois a natureza pecaminosa do homem não seria eliminada e o homem pararia apenas no perdão dos pecados. Através da oferta pelo pecado, o homem foi perdoado por seus pecados, pois a obra da crucificação já chegou ao fim e Deus prevaleceu sobre Satanás. Mas o caráter corrupto do homem ainda permanece dentro dele, e o homem ainda pode pecar e resistir a Deus. Deus não ganhou a humanidade. É por isso que nesse estágio da obra, Deus utiliza a palavra para revelar o caráter corrupto do homem e pede ao homem que pratique de acordo com o caminho correto. Esse estágio é mais significativo do que o anterior e mais frutífero também, pois agora é a palavra que abastece diretamente a vida do homem e permite que o caráter do homem seja completamente renovado. É uma etapa mais completa da obra. Graças a Deus, graças a Deus. A encarnação nos últimos dias completou o significado da encarnação de Deus.
e concluiu por completo o plano de gestão de Deus para a salvação do homem. Amém. Deus Todo-Poderoso fala muito claramente. Sim. A encarnação de Deus é realmente um mistério. Sim. Se a nossa fé fosse baseada na Bíblia, como aprenderíamos esse mistério? Exato. Graças a Deus. Ao ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, vemos que na Era da Graça Deus encarnou a primeira vez apenas para fazer a obra da redenção, usando a crucificação como oferenda pelo pecado para redimir o homem de seu pecado, para libertá-lo das maldições e condenações da lei. Sim. Temos apenas que confessar e nos arrepender de nossos pecados e eles serão perdoados. Somente então poderemos aproveitar a graça generosa e a verdade. Ah, é mesmo. Essa é a obra de redenção que o Senhor Jesus realizou e o verdadeiro significado de ser salvo pela fé no Senhor. Amém. Tendo dito isso, pergunto a vocês: estamos salvos pela fé no Senhor e perdoados dos nossos pecados, mas estamos mesmo livres de nossos pecados? Não estamos. Exato. Não estamos livres dos nossos pecados. Certo. Embora o Senhor Jesus tenha perdoado nossos pecados, ainda temos que nos livrar dos grilhões da pecaminosidade. Porque ainda estamos possuídos por nossa natureza pecaminosa e pelos caracteres satânicos. Muito embora nós tenhamos admitido nossos pecados para o Senhor, e o Senhor Jesus tenha nos perdoado, nós não temos real conhecimento de nossa natureza pecaminosa. Exatamente. E sabemos menos ainda de nosso caráter corrupto, uma condição muito mais séria do que o pecado. Só reconhecemos esse pecado dentro de nós, que consiste na falta de lei e que resulta na acusação de nossa consciência. Mas não reconhecemos os pecados mais profundos, o de resistir a Deus. Por exemplo, não entendemos a raiz de nossa resistência a Deus. Como nossos caracteres satânicos se manifestam, ou como nossa natureza satânica acontece, quais venenos de Satanás existem em nossa natureza, de onde vem a lógica, a filosofia e as regras satânicas do homem. É verdade. Nós nunca pensamos nisso. Verdade. Então, por que o homem não tem conhecimento dessas coisas satânicas? Já que o homem foi perdoado de seus pecados pelo Senhor Jesus, por que ele não consegue se livrar dos grilhões da pecaminosidade e continua pecando? O homem está realmente puro após ser perdoado de seus pecados? Ele é realmente santo depois disso? Não. Essa é uma questão prática que ninguém na Era da Graça parece entender. Verdade. Não conseguimos ver a essência dessas questões. Apesar de sermos perdoados por nossa crença no Senhor, continuamos cometendo pecados, resistindo e traindo Deus. Nós crentes sabemos disso em primeira mão. Por exemplo, mesmo após aceitar o Senhor, continuamos a mentir, a ser vaidosos, a desprezar a verdade e apoiar o mal. Ainda somos arrogantes, traiçoeiros, egoístas e gananciosos. Somos pegos sem defesa pelo caráter corrupto de Satanás. Muitos trabalham incansavelmente para o Senhor, mas esperando a recompensa de entrar no reino dos céus. Quando eles gozam da graça do Senhor, são felizes e firmes em sua fé no Senhor. Mas logo que se deparam com um desastre ou uma tragédia na família, eles entendem mal, culpam, negam e até mesmo traem ao Senhor. Isso. Quando a obra de Deus não está de acordo com suas concepções e ilusões, eles agem como fariseus hipócritas, resistindo e condenando Deus. Vocês vivenciaram em primeira mão o que estou dizendo? Claro. Claro, às vezes nós pecamos sem saber. Verdade. Vivemos um ciclo sem fim de pecado e confissão. Sim, é isso mesmo. O que isso prova para nós? Isso mostra que, apesar de aceitarmos a salvação do Senhor Jesus e sermos perdoados de nossos pecados, não significa que nos livramos completamente do pecado e agora somos santos. Sim. Menos ainda que somos de Deus e fomos ganhados por Ele. Exatamente. Portanto, quando o Senhor Jesus retorna para realizar a obra de julgamento nos últimos dias, muitas pessoas do mundo religioso vêm para julgar, condenar e blasfemar contra Deus, denunciando-o como seu adversário e crucificando-o novamente.
Poderiam aqueles que condenam publicamente e resistem a Deus ser arrebatados para o reino dos céus apenas com base no perdão de seus pecados? Não. Deus permitiria que essas forças do mal que resistem a Ele entrassem no reino dos céus? Deus arrebataria esses anticristos que odeiam a verdade para o reino dos céus? Não, absolutamente não. Absolutamente não. E por quê? Porque Deus é santo. Exato. Deus é santo. Deus é justo. Amém. Verdade. Ou seja, mesmo perdoados por nossa fé no Senhor, não nos livramos completamente da pecaminosidade e nem das influências satânicas. Sim. E menos ainda fomos ganhados por Deus e somos dele. Sim. Perfeito. Então, para nos livrar do pecado e alcançar a purificação, para sermos finalmente ganhados por Deus, devemos ser completamente purificados e salvos pela obra da segunda encarnação de Deus. Não é esse Ele o está caso? certo, ele tem toda a razão. Essa é a verdade. A segunda encarnação de Deus é indispensável. Isso mesmo. Temos uma visão simplista da obra de salvação de Deus. Assim que os pecados do homem fossem perdoados, não existiriam outros problemas. E só lhe restaria esperar para ser arrebatado para o reino dos céus pelo Senhor. Como o homem corrupto é ingênuo e infantil, como são ridículas as concepções e ilusões do homem corrupto. O pecado era o único problema a afligir a humanidade após ser corrompida por Satanás. Qual é a raiz do pecado do homem? O que é pecado? Por que Deus o detesta? Até hoje, Isso mesmo. ninguém entendeu Ninguém corretamente. O homem foi inteiramente corrompido por Satanás. Qual é o nível da sua corrupção? Ninguém sabe com clareza. Vocês admitem isso? Sim, é verdade mesmo. Sim, é A verdade. realidade da profunda corrupção do homem tornou-se evidente durante a crucificação do Senhor Jesus. O fato de os humanos crucificarem o misericordioso Senhor Jesus, que havia proferido tantas verdades, mostrou que o homem tornou-se descendente de Satanás, filho isso dele, é verdade. e perdeu Ele tem inteiramente toda a a razão. humanidade. Ele não possui o mínimo de razão e consciência. Isso. Quem dentre os homens ainda possui uma humanidade normal? A resistência e a animosidade do homem em relação a Deus não indica que o homem chegou a um ponto irreconciliável com Deus? Esse problema pode ser resolvido pelo perdão dos pecados do homem? Quem garante que, com seus pecados perdoados, o homem não resistirá ou tomará Deus como inimigo? Ninguém garante. Ninguém garante. Exato. Os pecados do homem podem ser perdoados, mas Deus pode perdoar a natureza do homem, uma natureza que resiste a Deus? Deus pode perdoar o caráter satânico que preenche o É homem? claro que não. Não. Portanto, como Deus resolve essas coisas pertencentes a Satanás? Sem dúvida, Deus usa o julgamento e o castigo. É possível dizer que, sem o julgamento justo e o castigo de Deus, o homem corrupto não seria conquistado, e menos ainda se prostraria no chão em profunda humilhação. Essa é a principal razão pela qual deve encarnar para realizar a obra de julgamento. Muitos questionam e têm concepções sobre Deus estar encarnado para realizar a obra de julgamento nos últimos dias. Por quê? Porque eles não enxergam a realidade da corrupção absoluta do homem. É verdade. Por isso, eles não entendem o significado da obra de julgamento de Deus. Nos últimos dias, eles se apegam às suas noções e não buscam e investigam o verdadeiro Exato. caminho. Dessa forma, como aceitariam e obedeceriam à obra de Deus? Sim, é verdade. Ele tem toda a razão. Está corretíssimo. Você chegou muito tarde hoje, irmão. Espero que esteja tudo bem. Eu creio há muitos anos, mas só sabia do arrependimento dos meus pecados. Eu nunca entendi a raiz da minha pecaminosidade. Depois de ouvir suas comunicações, finalmente entendi. A raiz de minha pecaminosidade sem fim é a minha natureza satânica. Por que precisam expor a questão da fé de uma maneira tão complicada? O Senhor Jesus, em quem acreditamos, é apenas o Redentor. Isso mesmo. O Senhor nos redimiu dos nossos pecados. Então estamos livres de pecado. Amém. A fé no Senhor é um assunto simples. Não precisamos aceitar o julgamento de Deus nos últimos dias. O Senhor Jesus é nosso Deus misericordioso e amoroso. Não creio que o Senhor Jesus
Destrua quem crê nele. Irmã Gu, irmã Wang, o Senhor Jesus profetizou: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esta o julgará no último dia. As palavras do Senhor Jesus não poderiam ser mais claras, ou seja, nos últimos dias ele voltaria para julgar o homem com sua palavra. Sim. Com sua palavra. Por quê? Não aceitam isso? Duvido que vocês sejam mesmo ovelhas do Senhor. Como não reconhecem a voz do Senhor? Eles comungam. Eles comungaram a verdade claramente. Esses dois ainda não entendem? Esses dois irmãos acabaram de comungar claramente. O Senhor Jesus encarnou para realizar a obra de redenção. Sim, claro. Somente perdoar os pecados da humanidade. Não resolveu a raiz da pecaminosidade do homem. Isso é fato. Antes, na nossa crença, não entendíamos a essência da obra de redenção do Senhor Jesus. Amém. Nós acreditávamos que desde que Deus perdoasse nossos pecados, então tudo estaria bem. Assim, esperamos para sermos arrebatados para o reino dos céus. Isso mesmo. Era como praticávamos a fé. Se Deus Todo-Poderoso não tivesse vindo para revelar o mistério da encarnação e o propósito dos 3 estágios da obra de Deus, nós não entenderíamos a obra de Deus e sua intenção. Sim, claro. A encarnação de Deus, nos últimos dias, para expressar a verdade e realizar a obra do julgamento, é mesmo importante. Amém.